Ei, você é estudante? Você vai fazer uma redação? Enem, outros vestibulares, enfim, tem que escrever um texto que vai ser avaliado? Eu sou o Felipe e tenho uma dica muito importante para te dar. Sou professor de português e redação há mais de 15 anos aqui em Belo Horizonte. Se você não me conhece, muito prazer. Se você me conhece, eu continuo me chamando Felipe, combinado? Continuo tendo prazer em conhecê-lo. Eu acho, né? E você tem que entender como que a gramática é essencial para a sua escrita, sim, para a sua redação. Em muitos momentos eu vejo que os alunos banalizam essa parte no momento em que escrevem algum texto. E eles estão completamente equivocados. Não à toa as notas tendem a ser muito ruins. Agora, eu sei, você quer uma excelente nota, não quer? Por isso, eu estou aqui para te ajudar. E hoje eu quero conversar um pouquinho, obviamente, com você a respeito da importância da gramática na redação. Eu estou rindo agora porque eu falei obviamente, você vai perceber que eu falo muito obviamente, combinado? Cada um com seus tiques, ok? Então preste bastante atenção. Olha só, nós temos que levar em consideração que a redação é um conjunto de elementos, tá? Por exemplo, para que eu faça muito bem uma redação, é necessário que eu domine muito bem técnicas de leitura e interpretação. Felipe, você tem dicas sobre isso para dar? É claro que eu tenho. Aqui no canal Dois Pontos, tanto eu como Viviane Angélica, minha parceira, vamos dar várias informações para que você obtenha sucesso total na sua escrita, ok? Além desse processo de leitura e interpretação, é muito importante que você entenda o processo de escrita vinculado à gramática, a tão temida, a tão famigerada, a tão detestada gramática normativa. Você pode até não gostar, mas você não pode não reconhecer como esse elemento é importantíssimo para o seu sucesso. E eu vou te provar, combinado? Por isso você precisa assistir a este vídeo, por isso a gente precisa trocar essa ideia, fechou? Então preste bastante atenção no que eu tenho para dizer. Felipe, primeiro, o que é a gramática, caso você não saiba? Simples, é um conjunto de normas. Vamos pensar assim. A gramática, ela é avaliada na redação, por quê? Porque o professor precisa saber se você conhece bem os elementos da ortografia, acentuação, concordância, regência, pontuação e assim por diante. Combinado? Felipe, mas pelo que eu me lembre, a gramática ela é muito extensa, ela é muito grande. Verdade. Então você quer dizer que para eu fazer muito bem uma prova de redação, eu preciso neste momento sentar numa cadeira, numa mesa e ler a gramática do início ao fim? Do início ao fim? Não necessariamente. Se você tiver tempo de ler a gramática do início ao fim, vai ser maravilhoso. Eu vou te aplaudir. Agora, eu te conheço. Como assim? Me conhece? Você nunca nem me viu na vida? Aluno só muda de endereço, aluno é tudo a mesma coisa. Era para você ter estudado a gramática ao longo do seu processo de formação, mas você fez isso? Mais ou menos, não é mesmo? Agora, véspera, né, de algum concurso, Enem, prova, não dá para você sentar e ler a gramática de cabo a rabo. Na verdade, você não tem tempo para isso. Como eu te disse, eu te conheço. Então, Felipe, o que você me sugere? Eu sugiro que você tenha dicas, informações, aulas com quem tem experiência, com quem consiga te falar, olha, estude isso dessa forma, porque assim você vai conseguir um excelente resultado na redação. Sabe quem pode fazer isso por você? Sabe? Isso, muito bem. Eu, Felipe, é seu professor e nada te faltará. Então fique aqui porque, como eu te disse, com o auxílio da Viviane Angélica, minha grande parceira, você vai ter dicas fundamentais para o seu sucesso. Entre elas, vamos começar. Olha só. Pensando no Enem, porque eu sei que grande parte dos estudantes brasileiros, grande parte, faz a prova do Enem, nós temos no Enem aquilo que chamamos de competências. Entre essas competências, nós temos a competência número 1. O que é a competência número 1? É a competência responsável por avaliar os elementos gramaticais dentro da sua redação. Consegue entender isso? E aí nós temos que considerar que essa competência, ela equivale, assim como as outras, a 200 pontos. É muita coisa. Imagine 200 pontos. Se a sua redação vale 1000,
200 pontos correspondem a 20% da sua nota. 20% isso é muita coisa. Imagine qualquer loja em que você entra e você ganha um desconto de 20% para comprar aquele produto. Você vai comprar um carro, 20%, você vai comprar uma casa, 20%, enfim, você vai comprar um sapato e você ganha 20%. É ou não é muita coisa? Agora imagine o contrário. Imagine você perdendo 20% da nota. É ou não é muita coisa? É muita coisa. Na verdade, vamos ser mais racional? Vamos? 20% é muita coisa para você perder, assim como 10, 5, enfim, perder ponto pode custar a sua vaga, o seu ingresso. Por isso você tem que levar em consideração que esses aspectos gramaticais, eles são essenciais. Ah, Felipe, mas eu não vou fazer o Enem. Não me interessa. Qualquer prova que você fizer na vida, você pode ter certeza, vai ter sim uma parte específica na correção para avaliar ortografia, sintaxe, morfologia, concordância, enfim, tudo. Regência. Consegue me entender? Então você precisa sim estudar português. E te digo mais, eu te dou até o direito de achar português chato, porque ó, cá pra nós, eu também acho. Não é porque eu dou aula de português que eu acho super legal, super bom, muito melhor do que assistir a um filme, muito melhor do que ir para balada é estudar gramática. Eu sei que não é, mas eu não te dou um direito de você falar que português é difícil. Como assim você não me dá esse direito, Felipe? Eu sempre achei português difícil. Você sempre achou português difícil porque você não soube como estudar. A partir do momento que você aprende a estudar português, você vai ver, é uma matéria muito simples, desde que você saiba como estudar. E principalmente, em época de prova, como estudar e o que estudar. Como eu te disse, você não vai ter tempo de sentar e estudar a gramática de cabo a rabo. Se você tiver, perfeito. Se não, cola aqui no meu canal do 2 pontos que você brilha. Promessa! Combinado? Fechou? E aí você tem que considerar que em muitos casos o português, por ser específico, ele gera determinadas dúvidas. E isso significa que a gente erra sem ao menos saber que a gente está errando. Aí eu trouxe 2 exemplos para te mostrar de alunos que fizeram o Enem de 2019, cujo tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Algo desse tipo. E aí eles cometeram determinados desvios que em muitos casos sequer são percebidos, mas que obviamente acabam custando pontos para a redação desses candidatos. Preste atenção aqui no primeiro exemplo que eu coloquei aqui no quadro para você. Olha só, o cinema chegou no Brasil muito tardiamente, por isso ele continuou a frase, mas não reescrevi ela aqui não, porque o problema já está ali onde a gente precisa, ok? Preste atenção. É muito comum a gente levar em consideração, a gente pensar que essa construção está adequada. Vou ser muito sincero, eu sou professor de português, como eu te disse, né? Me formei já há algum tempo, não vou falar quanto tempo não, para você não fazer cálculo. Afinal de contas, você deve estar olhando, oh, que cara novo, isso, muito bem, continua olhando, que cara novo, tá? Ok? Mas, mesmo sendo professor de português, me formei já há algum tempo, numa faculdade muito reconhecida no Brasil, me formei pela Faculdade de Letras da UFMG. Eu, quando estou com os meus amigos, eu falo, nossa, ontem cheguei em casa muito cansado, cheguei em casa. Mas de acordo com a gramática, o ideal seria, ontem eu cheguei a casa muito cansado. Sabe por quê? Porque de acordo com a gramática, o verbo chegar, ele exige a utilização da preposição a e não da preposição em. E como a gente utiliza muito frequentemente a preposição em na fala, naturalmente a gente coloca isso na escrita, caso a gente não seja treinado. Eu, como eu te disse, eu confesso, é muito comum, principalmente quando eu estou com amigos íntimos, falar cheguei na escola para dar aula, cheguei em casa e blá 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 blá. Mas como eu sou treinado, no momento em que eu tenho que escrever, eu falo cheguei a. Eu escrevo, na verdade, cheguei a. A mesma coisa tem que acontecer com você. Por isso eu volto da importância de estudar quem? A gramática. Consegue entender? Olha o exemplo de baixo. À medida em que os cineastas produzem os filmes, o cidadão aprende, pois assistir a filmes desenvolve o senso crítico das pessoas. Nós temos 2 problemas nessa construção do mesmo candidato na mesma frase. Nós temos a expressão à medida em que... Aí deixa eu te contar uma coisa, sabe qual que é o problema aqui? Olha só, a preposição em. Porque aqui, na verdade, nós tínhamos, ele, na verdade, né, tinha que ter escrito a expressão à medida
que. Felipe do céu, mas elas são tão parecidas sim, mas só uma é a correta. E aí você tem que escolher, optar, obviamente, pela correta. Obviamente, de novo, sabemos, né? Você tem que escolher, claro, vamos dar sônimo. Nós temos que escolher, você tem que escolher, claro, o a medida que é a opção adequada. Outra coisa que você consegue perceber aqui, ó, o sinal indicativo da crase. Não, Felipe, mas aí não. Eu aprendi. O verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa no sentido de ver. Olha, interessante isso. Vamos lá, olha só. Eu assisti ao filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Nesse caso, significa que eu vi. Quando o verbo assistir, então, vem com a preposição, significa que o sentido dele é o quê? Ver. Agora, quando eu falo, por exemplo, eu assisti o médico ou eu assisti o filme, significa que eu ajudei, que eu dei assistência. Então, de fato, o sentido muda. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com esse sinal aqui. Por quê? Você sabe, ou pelo menos deveria saber nessa altura do campeonato, que esse sinal indica a fusão de dois as, sendo que um desses as é um artigo feminino. Quando você coloca crase antes de filmes, significa que você está colocando um artigo feminino antes de uma palavra masculina. E nesse caso ainda é pior, porque a palavra está no plural. Então significa que você está colocando um artigo feminino no singular na frente de uma palavra masculina que está no plural. Está tudo inadequado. Desde pequeno você sabe que isso não pode ser feito, porque desde pequenininho pergunta para o seu pai e para sua mãe, ou se você for pai ou mãe de família, preste atenção no seu filho e na sua filha. Com certeza, desde pequenininho você fala a mamãe, a dedela, o papai, o titio. Inclusive eu amo meus 3 sobrinhos. Beijo, amores da vida do tio. Um dia vocês assistirão a esse vídeo e se lembrarão que o tio já foi um youtuber. Ou não, né? Enfim, desde pequenininho você coloca artigo feminino antes de palavra feminina, artigo masculino antes de palavra masculina. Quando você coloca isso aqui num texto, é um artigo feminino antes de uma palavra masculina. Ou seja, você cresce e dá desgosto. Consegue entender? Né? Você cresce e começa a fazer a gente sofrer, porque de pequenininho pelo menos a gente sofre, mas a gente ri. Né? Você dá, né? Oferece, agora depois de velho, me ajuda aí. Combinado? Ok? Brincadeiras à parte, é para você entender que apesar de algumas coisas serem comuns no nosso imaginário, digamos assim, não necessariamente elas correspondem às normas gramaticais. E isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Olha só, ainda falando do Enem, para facilitar a nossa vida, mas é claro que isso cabe para todos os outros elementos, como eu te falei, o Enem, a competência número 1, ela é avaliada em níveis. Como assim em níveis? Nós temos o nível 0, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Nesse caso, cada nível equivale a uma nota. O 0 equivale ao 0, o 1 equivale ao 40, o 2 ao 80, o 3 ao 120, o 4 160 e o 5, que é justamente que eu quero que você obtenha, 200 pontos. A questão é, à medida que, não em que, à medida que você erra, você perde. Então, por exemplo, errou 160, errou 120, errou 80, errou 40, errou 0. Ah, Felipe, mas eu fiz o Enem aí esses dias, enfim, ano passado, ano retrasado, enfim. Tirei 160. Achei minha nota na competência número 1 muito boa. Aqui, foi muito boa mesmo, 160 em 200. É muita coisa. Parabéns, acho que, se eu não me engano, 80%, 80 e alguns quebrados. Enfim, esse cálculo eu não fiz em casa, não. Então, devo estar errando. Mas, de qualquer forma, 160 é muito bom, de fato, em relação a 200. Mas me conta uma coisa, é o melhor? É o melhor? Não, não é. O melhor é o quê? É o 200. E você tem capacidade de tirar o melhor? Claro que você tem capacidade de tirar o melhor. É óbvio que você tem capacidade de tirar o 200. Até mesmo porque a gente sabe que lá no finalzinho, no momento que a gente tiver que dividir as notas, dividir por 5 para poder ter a média geral, todo e qualquer ponto a mais faz a diferença para a sua classificação. Não é isso que você quer? Ser aprovado? Então, ótimo, muito bem. Se é isso que você quer, se é isso que você vai fazer, se você vai entrar na universidade, então vem comigo, porque com certeza nós temos dicas sensacionais. Dicas de sucesso para você. Combinado? Um prazer trocar essa experiência com você. Até nosso próximo vídeo. Tchau!